Eu finalmente me formei na faculdade de letras em inglês. E hoje eu vou contar essa história, tá? Que ela é bem inusitada, ela é uma história muito mais longa do que eu planejei. É uma história onde eu posso dizer que Jesus esteve em todo momento. Nos momentos bons e nos momentos maus. Nos momentos que eu pensei em desistir, que eu pensei em arrancar meus cabelos, que eu tive umas crises de ansiedade. Hoje eu vou contar essa história, tá? E pra falar a verdade, gente, eu sinceramente creio que esse vídeo Deus quer que eu traga ele hoje pra você, tá? Porque eu estava planejando já desde ontem, antes de ontem, fazer um outro vídeo, tá? Eu tenho várias partes do tour da minha casa gravado, de quando eu comprei a casa. Eu quero fazer um tour atualizado depois de um ano que eu tô morando nela. E, enfim, eu tava planejando outras coisas. Eu tenho no meu computador vários roteiros, mais de 10 roteiros, que eu tava planejando pegar algum daqueles roteiros e pegar mais esse tour. Enfim, eu tava planejando fazer um vídeo completamente diferente. Eu fui tomar banho pra, né, me arrumar, tudo que eu cheguei do trabalho. E eu comecei a pensar, não sei o porquê eu comecei a pensar nessas coisas, sobre tudo que aconteceu comigo em relação ao inglês. E eu comecei a pensar em muitas coisas em relação ao ministério, em relação à igreja que eu, né, tô frequentando. E eu comecei a pensar em tudo que eu já vivi com Deus. E uma parte com certeza muito relevante da minha história, que eu não fazia ideia de que um dia eu ia estar falando essa frase, que o inglês tá sendo relevante e tá sendo uma história que eu posso dizer que é uma história de superação, tá? É uma história que eu espero te inspirar, tá? Eu tenho certeza que se Deus colocou realmente, né, dentro de mim pra gravar esse vídeo hoje pra vocês, é porque esse vídeo vai chegar na pessoa e nas pessoas que tem que chegar. Então, se esse vídeo chegou até você, eu tenho absoluta certeza que Deus tá querendo te comunicar algo através desse vídeo. Talvez você esteja aí com medo de entrar numa faculdade, talvez você esteja com medo de entrar no seu chamado, no propósito da sua vida. E esse vídeo, né, através desse vídeo eu quero te animar, porque eu vou dizer assim que muitas vezes o caminho que Deus nos leva é um caminho que não tem nada a ver com o que você planejou ou nada a ver com o que você achava que ia ser. E muitas vezes é um caminho, inclusive, que você não queria tomar, tá? Gente, se alguém me dissesse, sei lá, alguns anos atrás, sabe? Até, sei lá, 2018. Se alguém me dissesse em 2018, que foi o ano que Deus falou comigo, que pra eu estudar inglês, né? Cara, se alguém me dissesse em 2018 que um dia eu ia me formar na faculdade de inglês, eu ia dizer que essa pessoa tava louca, chapada. Tipo, graças a Deus, foi Deus mesmo que falou comigo, porque eu jamais acreditaria se alguém chegasse em mim e me dissesse, porque Deus tá me dizendo que é pra você estudar inglês. Eu acho que repreender em nome de Jesus, porque eu detestava. Eu tinha um bloqueio com o inglês, eu não gostava, sabe? Então eu quero contar essa história, e não é. Tá, uma coisa que eu quero deixar bem claro, não é aquelas histórias de eu queria o meu sonho era mas Deus ama contrariar as pessoas e dar aquilo que elas não querem, aquilo que elas odeiam. Pelo contrário, eu quero dizer nesse vídeo que Deus é bom, que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável, tá? Então eu vou, né, falar da minha história com o inglês, que vai muito além da faculdade, tá, gente? A faculdade é só... Eu não vou dizer que é um pontinho, porque depois de 5 anos e meio, 5 anos e meio, eu estou finalmente, gente, com o meu diploma na mão. Gente, eu recebi ele dia 10 de fevereiro. Só que essa história com as faculdades, porque foram 3 faculdades, gente. Eu passei por 3 faculdades nessa história do inglês. Eu comecei lá em 2019, em julho, agosto, sei lá, acho que foi julho de 2019, na primeira faculdade, né? E detalhe, pra quem não sabe, eu já sou formada, eu já tinha, inclusive, não, eu não tinha pós-graduação, mas eu comecei logo depois. Eu já tô na minha 4ª pós-graduação, gente. E todo esse tempo fazendo essa bendita faculdade de inglês. Que, né, se você olhar 5 anos e meio, é quase o tempo de uma medicina, que é 6 anos. Só que detalhe, era pra ser uma faculdade rápida. Porque como a primeira faculdade que eu fiz foi licenciatura, e essa faculdade também é licenciatura, tanto que esse cano daqui, ele é pra exemplificar porque a licenciatura só que é da minha primeira faculdade, né? Porque dessa eu não fiz essas colações de grau, formatura, coisa e tal, igual eu fiz na outra. Então, gente, o que era pra ser 1 ano e meio virou 5 anos e meio. Então, hoje eu vou contar essa história. Eu vou contar a minha história com o inglês, tá? Que vai muito além da faculdade. Eu nunca me imaginei, gente, nem mesmo estudando inglês, assim. Eu entendia que era muito importante, tá? Eu amo idiomas, eu amo estudar idiomas, eu tenho muita facilidade, tá, de aprender novas línguas, mas o inglês era outra história. Então, gente, desde nova, assim, quando eu era nova eu não tinha nada contra o inglês, enfim. Só que quando eu me formei ali no ensino médio, eu já tinha um bloqueio gigante e, sinceramente, eu acredito que esse bloqueio se formou justamente na escola. Me fizeram estudar inglês na escola de uma maneira horrorosa, que provavelmente foi a maneira que você aprendeu.
né? Enfim. Então, pra vocês terem ideia, gente, de quão grande era o meu bloqueio, sempre, pra vocês terem ideia, gente, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu decorei uma música em hebraico. A música Le Shalom acho que é Le Shalom, do Sérgio Lopes, né? Depois você dá um Google aí, e pesquisa. Então, eu sempre tive muita facilidade com idiomas, não importa qual idioma, assim. E quando eu tava na faculdade, eu fiz faculdade de dança. E tinha as cadeiras eletivas, eu fazia balé clássico, então eu amava o balé russo, porque eu não cheguei a me formar, porque tinha que ter todas as etapas, provas, etc. E como eu já tinha faculdade, eu não cheguei a fazer toda a formação, mas eu fiz 7 anos de balé russo. A minha professora era segunda geração depois da Vaganova, que, né, quem sabe de dança, quem sabe de balé, sabe que, tipo assim, eu era método russo, né? Então, meu sonho era ir pra Rússia, pra uma companhia, pro Bolshoi, essas coisas, né? E Deus mudou completamente a minha vida, a minha história, assim. Né? Eu tinha cadeiras eletivas e eu fui estudar uma cadeira de russo instrumental. E, ao mesmo tempo, abri uma oportunidade na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul de fazer um curso de inglês. E aí eu fui fazer. Gente, o russo, pra quem não sabe, é um outro alfabeto. Eu fiz um semestre ao mesmo tempo que eu tava estudando inglês. E o inglês, gente, eu não conseguia entender bulhufas, sendo que é o nosso alfabeto, muitas palavras vêm do latim, muitas, gente. É tipo assim, vamos dizer que é quase a metade das palavras do inglês, elas são oriundas do latim, sabe? Por incrível que pareça, é claro que o sotaque, a maneira de pronunciar, geralmente é mais puxado pra a família original do idioma. Mas muitas e muitas palavras são oriundas do latim, ou seja, não tem comparação em relação a como é mais fácil para um brasileiro, para alguém que fala português ou espanhol, qualquer idioma latino, né? Era pra ser muito mais fácil do que o russo, que tem outra família, inclusive outro alfabeto. Eu tive que primeiro aprender o alfabeto deles, saber o som de cada letra. Eu aprendi do zero, a fonética, assim, do zero zero. E eu lia tranquilamente. Hoje em dia não me coloca nada pra ler, porque eu não vou saber, né? Eu não me lembro, porque eu parei de estudar. Né? E hoje não é mais prioridade, realmente. Mas continua sendo das minhas metas de vida ser poliglota, né? E naquela época, né, eu lembro, assim, que eu pensava, eu quero aprender português, eu quero aprender espanhol, francês, italiano, alemão, hebraico, grego. Eu pensava em 50 milhões de idiomas. E lá no 10º eu pensava, eu vou ter que estudar inglês também, porque é obrigado, né? É importante, assim, pra questão comercial, pra questão profissional, pra questão ministerial, ninguém merece. E eu lembro quando eu fui pra Argentina, que Deus já tava falando da Ásia pra mim, da China e da Índia. A mandarim também é um idioma que eu quero muito aprender. Então, eu sou bailarina, artista profissional, e eu fiz licenciatura em dança porque não tinha bacharelado, ou seja, eu entrei na licenciatura de paraquedas, digamos assim. Tudo bem que sempre foi plano de Deus, quando eu era criança eu sempre falei que eu ia ser professora, até adultos usados pelo capiroto, sabe? Porque, gente, eu jamais vou desincentivar uma criança que chega pra mim e diz que o sonho dessa criança é ser professor, sabe? Então, família, parentes, eu tenho muitos professores na família, todas as pessoas ao meu redor sempre me disseram pra eu não fazer licenciatura, pra eu não ir pra área da educação, que ser professor no Brasil era uma furada. Gente, eu entendo todos os problemas da educação, obviamente, eu estou lá dentro, né? Então eu consigo ver de dentro, desde a perspectiva de fora, enfim. Então eu entendo os desafios, sabe? Eu não sou cega pra isso. Inclusive por isso eu pensei muitas vezes em desistir, sabe? Aconteceram muitas coisas comigo, né, na área da educação. Inclusive já perdi meus cabelos, né? Essa história eu contei em outro vídeo. Da primeira vez que eu fui nomeada. De estresse mesmo, sabe, gente? Eu tive que cortar bem curtinho, porque ele se acabou. Então, gente, eu já passei por muita coisa, já fui ameaçada de morte por aluno. Eu já passei por muita coisa, só que sempre, tipo, hoje eu vejo que sempre foi meu sonho, porque eu era uma criança que eu com 5 anos de idade eu dizia que eu ia ser professora. E eu sempre amei a educação. Gente, eu com 6 anos de idade juntava crianças e adultos do bairro pra dar aula na frente da minha casa. Eu colocava um negocinho num poste, né, um quadro verde pequenininho, pegava giz e eu começava a dar aula, sabe? Como eu era mini professora ali, né, lá no interior do Ceará. Então, gente, eu realmente sempre sonhei com isso. E quando eu fui crescendo, né, eu acredito assim que minaram tanto esse sonho que Deus sabia que se ele me dissesse pra fazer licenciatura assim de cara, eu teria dito não. E eu não teria feito, né? E eu sempre gostei muito de matemática, coisa e tal. Então eu também posso contar essa história, como Deus me mandou fazer dança. Foi Deus, sabe? Até hoje Deus fala muito comigo através da dança, fala muitas coisas em relação a projetos e propósitos que Deus tem na minha vida, em relação à dança, às artes no geral, à música, enfim. E quando eu me formei, eu tinha a ideia de ter um estúdio de dança, uma escola de dança, em ser bailarina, dançar no palco. Deus mandou eu fazer um concurso
pra Serra Gaúcha, e ele me deu todos os passos, assim, digamos, que eu ia passar, que eu ia ser chamada, que eu ia ficar um tempo, mas que ia ser o momento onde eu ia pedir exoneração, onde eu ia largar tudo pra fazer missões transculturais, que foi também algo que Deus me falou na infância, que desde os meus 7 anos de idade eu falo que eu vou fazer missões. Eu nem sabia exatamente o que significava isso, mas eu sempre disse isso porque Deus sempre falou comigo, e Deus começou a me falar, né? Se você olhar um dos primeiros vídeos do canal, se eu não me engano é um vídeo que eu tô na Jocum, tipo num sítio, assim, onde eu falo, pra que vocês acreditem, eu fui nomeada agora, eu vou morar em Caxias, mas Deus tá me dizendo que eu vou pra Argentina no que vem. Como isso vai ser, não sei. Eu vou até olhar aqui o vídeo, gente, aí eu salvo, assim, e coloco aqui o trechinho, né?